Boa noite, Faela. Faela tem sido uma parceira e ajudado a gente na divulgação, Legal. né? Então a gente aqui também tem tido apoio, né, da Faela, que está aqui sempre nas redes sociais, gravando os vídeos. O pessoal do SOS Rock também, que é uma rádio de rock de Saquarema também, né? Então vamos lá. Fica à vontade, tá, irmão? Tipo, para conversar, sinta à vontade. Eu queria perguntar uma coisa, tipo assim, você sempre pertenceu ao meio underground? Nasceu na igreja ou conheceu depois? Como que foi assim o seu contato com o metal e o metal cristão, no caso? Olha, na verdade, bom, eu quando eu comecei a curtir metal, eu era um menino, né? Há muito tempo atrás isso já. Nos anos 80, anos 90, era meio que moda, né? Você gostar de metal, né? Mas eu não conhecia Cristo. Eu vim a conhecer a Cristo em 1995. O ano E, que eu nasci. e aí eu não mais curti metal nessa época, eu deixei de lado, né? Eu lembro que eu era bastante coisas assim que eu gostava, eu deixei e nem eu sabia que tinha, né? O pessoal que tocava rock na igreja, que o pessoal pegava os louvores e transformavam em rock, mas eu nem sonhava, eu sabia que tinha uma outra banda, né? Que tocava, sabia que Sim. existia, mas nunca fui a fundo, né? Mas no ano 2000, né, que foi o ano assim que eu me batizei, né? Que eu me batizei nas águas, né? Que eu tive um encontro realmente, eu posso dizer que foi o encontro real com Cristo. Um pouco antes, Deus começou a me chamar nessa área, né? Eu comecei a, a entrar de cabeça mesmo, né? De buscar conhecimento. Só que o conhecimento era muito escasso, então a gente trocava muita carta, a gente trocava muito fanzine, né? Muito flyerzinho, até que eu fui conhecendo as pessoas que eu conheço hoje, né? A maioria delas é o Cássio, o Melanton, na época tinha o Gustavo, que hoje é pastor, tem o Norman Lima também, ele tinha um zine, então a gente ia trocando ideias, a gente tinha revistas, né? A Heaven's Metal, a gente comprava mesmo em inglês, né? Tentava traduzir alguma coisa, Sim. então eu fui entrando assim meio pelas beiradas, né? E como a gente não tinha muito acesso a material, a gente gravava fitas, né? Alguém que tinha o original distribuía as fitas gravadas para todo mundo. Então a gente distribuía fita cassete, né? Então a questão em si era fita cassete. Então a gente não tinha nada de facilidade que a gente tem hoje, né? De entrar mesmo assim para valer. Então eu entrei para valer mesmo assim. Foi, acho que foi 99 para 2000 mesmo, vou dizer para você. Sim, bacana, bacana. E tipo assim, você falou que foi da igreja e tal, né? Se converteu, aí Uhum, depois começou a conhecer a cena, né? Comigo sim. também foi assim, né? Eu me converti e depois eu fui conhecendo e tal, né? Na verdade, eu conhecia um pouco algumas pessoas que sempre me emprestavam CD. Se eu não me engano, o primeiro era do Metal Nobre, Uhum. algumas bandas de metalcore também. E depois eu fui conhecendo, né, e fiquei apaixonada por esse meio de ver que a liberdade de Cristo, né, de alcançar as pessoas, a arte, ela pode ter infinitas possibilidades, né? Então, no Uhum. rock, o metal, essa cena, assim, eu me apaixonei e ali, desde muito nova, ali com uns 13 anos, mais ou menos, eu já sabia que eu queria estar nesse meio, né? Queria ter, assim, um canal de bênção, né? Na Sim, vida sim. das pessoas através disso, né? E o primeiro impacto foi lá no ajuntamento das tribos, ali em São Gonçalo. Eu lembro até Uhum. hoje. Tocou a banda Obsession of Death, que eu gosto até hoje. A banda Prey também. Cara, eu não consegui achar nada deles, mas era uma banda muito boa, né? Uhum. E teve ali, Sim. eu pude, foi o primeiro contato que tive mesmo assim,
e eu senti aquele ambiente de comunhão, ambiente de, não sei, o underground, assim, eu gosto muito, sabe? É legal. Eu não tive muita experiência assim no que diz secular, mas eu fiquei um tempo, conheci. As minhas raízes ali eram primeiro o clássico rock, né? Que a família, parte de pai, é praticamente quase impossível, né? Mas aí, como eu me converti muito cedo, hoje desde essa época eu consumo mais a questão do metal cristão, do rock cristão, do que outras coisas. Então eu gosto de estudar, eu gosto de ler sobre a história da música, de tudo isso, sabe? Isso é Realmente eu ótimo. amo. E tipo assim, a questão a questão é quando você começou a se envolver mais. Talvez, né, quando criou o canal, começou a falar mais disso, como que foi a experiência com relação à igreja? Foi de boa ou não? Olha, eu já tive dois canais, né? Quer dizer, eu tive um, né, que acabou e agora a gente está com o Ultimato, né? Que é o atual, né? Tanto Uhum. um quanto o outro, eu sempre quis deixar, assim, separado da questão da denominação em si, né? Eu já até expliquei num vídeo de perguntas e respostas, né? Meu pastor sabe, né? Algumas pessoas da igreja sabem, mas eu nunca quis misturar, porque a minha igreja não tem nenhum roqueiro lá, nenhum, né? Então, eu sempre senti esse chamado de estar levando, né, algo diferente para as pessoas. E Deus deu esse privilégio, né, de usar a internet para poder fazer isso, É, né? Então, a questão da igreja sempre continua normal, a mesma coisa, né? Só a questão em si daqui da internet, né? Que a gente tem tentado de todas as formas, né? Colocar aqui os vídeos, né? O Wander Mars, por exemplo, começou em 2017, só que infelizmente ele tomou um rumo que não era para ter tomado e acabou, né? Por minha culpa uhum. mesmo, né? Por minha culpa mesmo. Mas eu até achei que nunca mais voltava para o YouTube. Mas depois de conversar com alguns irmãos, orar bastante, né? E né, ter um direcionamento diferente. Tanto é que lá no Undermarks a gente falava de todas as vertentes do rock, né? Tanto Eu desde lembro. punk rock, gótico e tudo mais. Não, aqui a gente aborda só o metal extremo, né? Só o brutalzão mesmo, né? E foi assim, né? Então não tem nenhum tipo de atrito quanto a isso. Ah, que legal, isso é muito bom. Sim, ninguém assiste, ninguém divulga, mas também ninguém fica pegando meu pé, onde você viu, não sei o que, não. É porque Sim. a gente consegue separar bem as coisas e é bem legal. Com certeza, com Uhum, certeza. Ó, uhum. vou ler os comentários aqui, um pouquinho. Manda Ó, ver. O Flávio falou, Abel, baluarte do metal nacional. Ele Oi, que é o cara. Flávio. O Dory Edson, acho que é. Jesus é bom, o diabo não presta. Com certeza. Olha, tem um aqui que caiu de paraquedas aqui. Brothers in the Rock, né? Acho que é isso. Estamos de paraquedas. Também ajudamos a galera na página, né, a promover o som. Sejam bem-vindos quando quiserem. Amém. Obrigada. Opa. Depois a gente vai seguir aí, né? Ó. Aí ele falou assim, né? Essas fitas salvaram a gente, né? Como você falou da época Pô, lá. pô, se salvaram. Estão guardadinhas até hoje aqui. Eu já peguei mais a fase de CD, MP3, né, MP4, essas coisas. Fitas cassete também, né? Não. Uhum. Bem raro, né? Era mais, como eu sou de 95, eu peguei mais CD, Legal, MP3. legal. Material escasso demais. Isso é verdade na época, né? Ainda O hoje bom, né? Mas na época é bem pior, né? Bem pior. o bom pastor que acabava trazendo algo para comprarmos, mas por Sim, encomenda. sim, era uma livraria bem grande, né? Um selo, não é selo, era uma editora, né?
trazia bastante coisa, né? Do Petra, do Bride, dessas bandas. Inclusive, a maioria dos CDs que eu tenho do Petra aqui são dessa Bom Pastor. Infelizmente, fechou, né? Essa livraria. Legal. Hum, Ó, o comentário também. Um grande diferencial da galera do metal desde a época do CMF aqui, sim, Duque PMF. de Caxias, Rio de Janeiro, era como ajudava a galera com os vícios. Tipo uma obra missionária, né, também, né? Ah, O legal. CMF foi o precursor aqui no Brasil, né? Desse movimento metal na igreja, né? Então, a gente deve bastante a eles, viu? Não tem nem o que falar. Amém. Hum, Grande Abel, um dos nossos melhores comunicadores da cena do metal. eu já não concordo, mas tudo bem. Ó, a Rafaela, dá boas-vindas aqui para um amigo que é aqui da região, né? O Leonardo Alcântara, bem-vindo, né? A Rafaela fez um comentário aqui, calma aí. Na igreja que eu frequentava, eu era a única roqueira. Passou um tempo, saí pelas coisas que aconteceram comigo. Preconceito, muita falação. Fui visitar uma igreja de uma amiga, não deixaram eu subir por conta da cor do meu cabelo. E era ruivo, nem era azul ainda. A minha própria pastora veio falar comigo. Isso em algumas igrejas pode acontecer mesmo, né? Hoje em dia não tanto, mas ainda tem. Ah, Mas ainda tem, dependendo ainda da tem. época que você falou e passou por isso, é bem provável de acontecer, né? Ter Uhum. acontecido isso também com outras pessoas, Ah, eu acho né? que a maioria das pessoas passaram por isso, com certeza. A É, maioria. É como eu né? disse uma vez, tá, Bruna, que é assim, a gente está no meio de um fogo cruzado, né? Antigamente era pior. O pessoal da igreja tradicional falava que a gente era do diabo. O pessoal do metal secular não gostava porque a gente era de Deus. Então a gente ficava no meio, só tomando pancada, né? O tempo inteiro. É, eu tava conversando sobre isso hoje com meu marido. Tipo assim, eu vi outras pessoas comentando também que para a galera do rock que não é cristã, né, a gente não é roqueiro ou metaleiro o suficiente, né, É, digamos assim. E para o lado crente, a gente não é cristão o suficiente, né? Então a gente fica aí realmente, né? E eu, quando voltei, né, a gravar minhas coisas, tô voltando, né, justamente porque isso estava pesando muito em mim, uhum, sabe? Essa de não se encaixar, de não sei explicar. E graças a Deus, Deus tem restaurado, né, aquele sonho ali de missão na época que eu me converti. Aí, né, que eu voltei, né, na época do Andemarte, eu tinha meu canal Bruna Alegre também. sim, E eu também levei ele para um lado que não era o que Deus queria, né? Então, meio bagunçou tudo e hoje estou conseguindo aí, né, voltar a gravar, porque eu amo cantar, amo falar sobre música, sobre tudo, e realmente sou apaixonada pela cena underground e em si, né, uhum, a Faela não era da época daqui da nossa cidade, eu sou de Rio Bonito, a cidade pequena, né, uhum, ali, e a gente, né, era os roqueiros que ficavam na pracinha da cidade, aquela época, né, que, sei lá, a galera se reunia muito, 2007, 2008. Então, o Leonardo também, a gente teve muitos eventos aqui na nossa cidade, encontros de moda, essas coisas, né? E hoje, graças a Deus, nossa cidade está voltando a cena do rock, né? Tem o Rock for Life, tem uns eventos aqui, né? Encontro de moto voltou, então também a cultura do underground aqui está meio que voltando, né? E aqui também legal. já teve uma presença forte da galera cristã nesse meio, né? Só que meio que deu uma sumida. Aí foi onde Deus me deu o sonho do Heaven's Metal Fest, para que a gente lute aí para conseguir, né, o espaço, os recursos necessários para estar trazendo isso de novo para a cidade, né? Legal. Muito bom, muito bom.
Mas aqui é uma cidade muito boa, a cultura funciona bem, graças a Deus, assim, tá fluindo as coisas. No tempo de Deus a gente vai acontecer, né? Amém. Então, aqui abriu espaço para a gente também conhecer, criar laços e também, né, ter apoio, né, dos irmãos também, conhecer. Tem agora da Christian Rock, né, através do Flávio, o seu Sim. canal também. Mandaram uma pergunta aqui, ó. Pergunta para vocês dois. O que acham da banda de death metal cristão Evanescence? Ih, eu não sei falar esse nome. Como é que se chama? Eu não conheço isso aí, não. Eu também não Essa, conheço, essa eu vou mas eu deixar para depois. Vou ter, olha, me pegou, me pegou. Essa eu vou ter que procurar para conhecer também. eu tirei um print aqui para poder pesquisar, porque eu amo fazer isso, me indicar em bandas, Uhum. conhecer, eu amo, tipo, eu passo bastante tempo fazendo isso. Ah, que legal. Ouvindo, né? Boa, boa. Eu Porque vou anotar aqui, vou anotar. é que a música para mim é paixão, ministério e também é um meio de uma profissão também, né? Que Deus, através de aula, tem me dado aí. Mas que legal. Então, eu amo pesquisar, saber. Isso é ótimo. Então, com certeza eu vou estar ouvindo, né? E também aí eu posso ter uma opinião, porque realmente eu não conheço. Ah, eu vou procurar aqui também, que eu não conhecia essa, não. A Rafaela falou: mal sabe essas pessoas que o rock nasceu da música cristã, para que tanto preconceito? Eu acho assim que o preconceito é com o rock em si no nosso país. Ainda existe. Tem resistência. Aí, quando vem com o termo rock cristão, metal cristão, aí confunde muito a cabeça. Uhum. Não entendo. Porque, tipo assim, eu, né, na minha época, né, que eu vivia na pracinha da cidade, se reunia, na época eu não era cristã, né, então o pessoal ficava ali. Por ser cidade pequena, a gente era muito mal visto, né? Sim, com certeza. Essa fase aí que a galera pegou, né, na época, né? Hum. Então, tipo assim, eu acho que, na minha opinião, você pode dar uma opinião depois sobre isso. Eu acho que o preconceito é com o rock em si ainda no nosso país, ainda, né? Uhum. E isso respinga no rock cristão também, obviamente, porque não vai entender. Ah, Parece muita informação, né? O que que você com acha disso? certeza. Na verdade, Bruno, eu queria muito que fosse só no Brasil. Queria que fosse só aqui no Brasil, mas infelizmente isso é uma coisa que já se tornou assim, nível mundial já, né? Por tempo, por exemplo, que né, a gente pensa, por exemplo, lá na Europa, né, na Noruega ou na Suécia, onde tem muitas bandas, né, tem festivais, lá não tem tanto preconceito. A gente olha só um pedaço dos países, né? Então, É, a gente, na verdade, o rock, né, em heavy metal, eles tiveram a sua ascensão, foi só nos anos 80 e nos anos 90, né? Depois que deixou de ser moda, então, para eles, para as pessoas que não gostam, né? Então, nossa, tipo, ainda mais falando que é cristão, meu Deus, como assim existe isso, né? Há pessoas que não sabem até hoje que existe isso, né? é, É como se exatamente. você estivesse falando, ó, eu acabei de ver uma nave espacial extraterrestre que desceu ali. Eles não sabem que exista isso, né? Então, tem que ter muita paciência, né? Muita paciência, né? Exercer muito esse fruto da paciência, né? Pedir para o Espírito Santo dar essa paciência. Tentar explicar, se entender bem, se não entender, não vai fazer diferença muito na vida da pessoa, né? Fazer o quê? Que Uhum, o contexto, né, com certeza deve acontecer em outros lugares também. uhum, Tipo, eu acho assim que, como o irmão falou aqui, eu não sei se vocês vão entender, mas temos um problema sério com esses rótulos. Sim, eu particularmente, eu gosto de falar metal cristão, rock cristão, porque no Brasil não se entende muito bem, né? A mente, sim, por exemplo, do crente, não generalizando, tá, gente? Por favor, né? Fala baseado na nossa experiência e tal. Às vezes eu acabo usando isso para poder explicar, né? Essa separação, igual o secular, não sei o quê.
É, Gente, eu consumo arte, arte em geral. Eu gosto de filmes, sou apaixonada por filmes, uhum, né? Desde muito nova, né? É uma realidade muito presente na minha vida, filme, música, instrumento, essas coisas. Então, uhum. assim, tudo que eu for fazer, eu vou tentar fazer para a glória de Deus, que eu vou assistir ou não. Então, para mim, no meu particular, eu não fico rotulando muito, mas quando eu vou me comunicar na internet, eu prefiro, às vezes, falar, porque para a pessoa saber que existe, sabe? É, Porque se eu chego assim e falo assim, eu curto, eu sou vocalista de metal. Beleza. uhum, Mas não, eu canto metal cristão. Às vezes pode ter uma música ou outra que eu ouço que não tem nenhum problema, eu vou gravar. Não tem um uhum. problema com isso, né? Sim, É sim, lógico que há músicas que é inconcebível cantar, não tem como, sim. né? Então, mas a minha prioridade é cantar o que eu amo, que é as músicas cristãs e tal. Sim. Então, no meu caso, a rotulação, né, nesse caso é mais porque para facilitar um pouquinho o entendimento, né? É claro, é Quem tá claro. ouvindo. Na Aí o verdade, irmão. Pode falar, pode na falar. verdade, hoje mesmo eu recebi um direct aqui no Instagram, porque eu postei uma foto minha na igreja, né? E o cara falou assim, oxe, deixando de te seguir agora, né? Por quê? Porque o cara vê um canal, uma página do Instagram, né? Perfil do Instagram de rock, e ele nunca, não para ver, né? Os símbolos, não para ver as mensagens, só fala, é de metal, né? Aí de repente eu me vê lá, né, na igreja, e nossa, é cristão, então estou pulando fora, né? Então é bom que as pessoas saibam, né, que eu sempre falo isso nos vídeos, né, que nós falamos de metal extremo, mas falamos com letras que são diferenciadas, né? Então eu nem falo que são letras cristãs, eu falo que são letras diferenciadas que podem mudar, transformar a vida de alguém, né? Sim. É, Só que é complicado, né? Porque, infelizmente, o roqueiro sul-americano, né? O brasileiro e aqui o pessoal da América do Sul, é muito chato, muito, muito chato, muito, sabe? Tem muita questão de, sabe, de preconceito. Isso já não acontece muito assim em outros países, não, sabe? Uma tal banda não pode tocar com outra. Lá é a arte pela arte mesmo, sabe? Mas Exatamente. aqui no Brasil, e na América do Sul, a gente tem que andar pisando em ovos o tempo todo, sabe? O tempo todo. Ter bastante paciência, né? Não se irritar com as pessoas que não sabem. Tentar explicar o É. máximo possível. Quem conseguir entender, a gente fica feliz. Mas se não conseguir entender, a gente continua vivendo a nossa vida e já era, né? É como eu disse, né? Porque tem situações que não vai adiantar ficar ali, né, falando, 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 né? Uhum, E isso é uma coisa que estava muito na minha cabeça, eu tenho orado muito a Deus sobre isso, uhum, porque, por exemplo, tem uma situação, você tá ali, voltou para Cristo, no meu caso, eu me desviei um tempo, voltei para Cristo o ano passado. Fez 2 anos, 2 anos. E uhum, tipo assim, tá, tem as minhas lutas internas, coisas que Deus trabalhou, eu consegui deixar de lado, tipo pecados mesmo. Ok, não fico falando isso por aí. Ninguém sabe. Mas uhum. aí se eu tô com de acontecer, estou numa conversa. Aí, né, por eu estar com. Olha que eu nem tenho um visual tão pesado assim, né, de esteticamente falando, né? Já usei muito, né? Não tenho problema com isso, mas Uhum. hoje eu me identifico mais visualmente com uma estética um pouco mais natural e tal, né? Mas assim, o que acontece? Você tá na situação de uma conversa, aí você tá ali com a sua camisa de banda, Uhum. cristã, tudo, contando seu testemunho, o pecado que você deixou, as coisas que deixou. A pessoa vai ouvir, ah, é legal. Ela só reteu a sua aparência. Sim, Entende? Aí o que acontece? Em outras situações, tem, por exemplo, pessoas que têm a aparência de piedade, mas por dentro cheio de pecado. E essa pessoa, no meio gospel, é endeusada, adorada. Isso com me irrita de certeza. uma forma tão grande, Isso é complicado, sabe? viu? Isso é complicado. Tem muito, viu? Aqui no Brasil tem muito. Tem muito.
É, E não deve. aí assim, aí, né? Então, tipo assim, eu acho que é obviamente, né? É falta de conhecimento mesmo, sabia? Não Uhum, conhece a história. Eu costumo falar assim, né, que tem umas pessoas, né, que falam assim, que reduz o rock, o metal cristão apenas a uma paródia de uma música ou fazer uma versão de louvor. Não, gente, tem história. Tem com história. certeza. Com O rock, o certeza. metal, o underground cristão tem história e é nessa época de Tem. Janis Joplin, dessa galera aí, né? É, Então, tipo assim, não é uma coisa superficial, rasa, como alguém fala que é só para ganhar dinheiro. Não, tem história. a Paella, né, ela comentou aqui agora há pouco, né, sobre a questão do rock ter nascido na igreja, né? É, quando os primeiros cantores americanos tiram o ritmo da igreja e trazem para cantar com outras letras que não são louvores, a gente pensa assim, bom, então nas igrejas acabou, né? Acabou o foco, né? Mas as músicas continuaram, né? Então, por exemplo, enquanto o Elvis Presley fazia sucesso ali nos anos 50, as igrejas continuavam cantando o mesmo estilo, né? Quando os Beatles fizeram sucesso nos anos 60 e até no final lá, daí surge e o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o The Who e essas outras bandas, na igreja continua tocando o que já se vinha tocando, né? Então não é uma coisa que surgiu ontem, né? Uhum. A mesma coisa eu digo do heavy metal, né? Do metal, por exemplo, o próprio Striper, né? O Striper nos anos 80, como eu disse, né? O Metallica abriu show para o Striper, não o Striper abriu show para o Metallica. Só para vocês terem ideia aonde chegou, né? A banda, né? Tamanha foi o sucesso que eles fizeram, mesmo sendo cristão, ainda mais na cena glam, né? Que é uma cena bem assim, para nós hoje, né? Olhando com os olhos de hoje, 2026, né? Ver aquele androgenismo todo, né? Aquela maquiagem e todo o cabelo, a gente estranha, né? E o pessoal da época, alguns também estranhavam, não, mas para a época aquilo ali era coisa super comum, né? Normal, é. Né? Normal, é o mais comum que tinha, né? Então é uma coisa que sempre teve, sempre acompanhou, só que como o passar do tempo o foco foi tirado, né? É, começou a ficar bem underground, como você disse, ou seja, o que é o underground? O underground é uma coisa, por exemplo, pode existir um rap underground, pode existir um, sei lá, um movimento hip hop underground, reggae underground, porque é a pessoa que gosta de uma coisa que não está na mídia. O que que é É, mainstream hoje em dia no Brasil? É o sertanejo universitário, funk e alguma é. outra coisa. Isso que é o mainstream. Não existe rock mainstream no Brasil mais, né? E nem metal não existe mais, né? Não, é nem realmente, né? Independente de ser questão ou não, não tá mais no mainstream. Tá bom. mais alguma banda Gente, vocês brasileira. estão conseguindo me ouvir? Acho que sim. Sim. Bruna? Oi, tinha travado. Tá conseguindo Tá. me ouvir? Sim, sim. Então, só para finalizar, Bruna, é a questão do foco. A questão do foco, né? Mas estamos te ouvindo e vendo muito bem, tá? Ó, se somos cristãos, não é normal sair algo ruim da arte que fazemos. O problema é que criamos muitos nichos. É, essa questão de separação, né, várias caixinhas, isso aí é verdade. E aí rola quase como querer se separar com esses rótulos. Na verdade, isso também existe, né? Não sei se tanto hoje, mas sim, né? Tem a galerinha lá do Black, Death, Sim, Thrash, sim, sim. Metal, tem, né? Eu, por exemplo, seria um problema, porque eu ouço um pouco de tudo dentro do metal e do rock. Uhum. A minha playlist é aleatória, sabe? Então, tipo assim,
Mas isso acho que é da própria cena, né? Acho que eu não sei se hoje tanto, né? Mas enfim. Nos anos A matéria 90 foi pior. Até dentro do metal cristão. Até dentro do metal cristão era complicado. Você não tem ideia. Ah, é, a gente tinha que dar um chamado de atenção nos caras que se diziam cristãos, sabe? sim, sim. Era complicado. Ó, a maturidade aos poucos nos faz reconhecer que somos roqueiros, metaleiros, etc. Isso até porque entendemos que Deus trabalha e mostra em tudo Ele a graça comum. É exatamente isso que a gente está podendo fazer aqui, gente. Eu acho incrível porque, né, de poder falar sobre arte, sobre música, sobre cultura, né? No caso aqui, a gente está no foco da cultura cristã, né? Uhum. E é tudo pela graça, né? Isso até Com porque certeza. entendemos, como o irmão falou, trabalha em tudo, né? Mostra em tudo a graça de Deus, a graça comum, né? É acessível, Uhum. sabe? Eu acho que o underground faz muito isso, de mostrar a graça acessível, né? E é Sim, a verdade, salvação para todos, né? sim, com A certeza. Sindra comentou, verdade, é quase a mesma coisa de se falar de política e religião. Os extremos sempre é complicado até de se dialogar a respeito. Cito o exemplo do Steve Rowan, ele começou a tocar inspirado de música. Esse lance aí realmente, de um tempo para cá, piorou um pouquinho a questão da. Tirou um pouco aquela união, um pouquinho do underground, né? Não sei explicar, parece que veio que separou um pouco mais, né? A questão também do acesso à informação mais rápido, mais fácil. Então, quanto mais fato a gente lê sobre o fato, mais fato a gente fala sobre ele também. Aí, quando Sim. foi ver, já misturou as coisas e perdeu a amizade, perdeu o foco, né? Por causa de É, situações, né? Eu vou é, ler só os comentários, aí então, depois eu vou deixar, senão fica um monte de comentário e a gente deixa passar. fica à vontade, meu querido. Legal saber que o Davidson, é isso mesmo? É. Legal saber que gostam de procurar sobre bandas cristãs. Então me digam se conhece a banda Groms. Muito boa, por sinal. Deus abençoe. Conhece? Conheço, tenho CD, muito ótimo, é uma banda de Doom Metal muito boa. Do Metal, muito bom. Tirei um print aqui que eu vou pesquisar depois. A música de Res Band gosto também. Naquela época era difícil de ver o Doom Metal. Imagina Interest Grindcore. E Uhum. ó, o Brothers in the Rock comentou: exemplo do core. Não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas o cara volta para a banda sabendo de onde estava pisando. O que queria fazer e servir de base de reflexão para a galera da banda. Essa questão do Brian, eu não me escandalizo muito, não, sabe? Dele ter voltado para a banda e tal. A questão é como que ele vai estar ali, sabe? A Sim, questão também é de saber, né, o limite, né? Às vezes tem cor no ambiente que não vai te caber, não porque você se acha melhor, mas é por causa que talvez vai atrapalhar a vida, né, pessoal? Por exemplo, talvez práticas de pecado que foram deixadas, talvez possa voltar, exato, né? exato. Existe essa questão também de que achar que o cristão é perfeito. E depois que Uhum. se converteu, quase vira um querubim, não tem mais pecado. Não, isso é mentira. A gente luta diariamente para ter uma vida um pouco mais parecida com a de Cristo, né? E na Exatamente. nossa arte vai refletir. Então, assim, tem uma galera que gosta muito de ficar focando na. Igual assim, eu ouvia muito metalcore. Então, eu peguei a época de bandas que se diziam cristãs. Algumas eram, outras não, né? Mas eu conseguia pegar a essência da letra, né? Uhum. Foi a minha identificação vocal. E quando eu compartilho uma música, ou falando, ou comento em algum post, ah, mas você sabia que essa banda nem é mais cristã? Gente, isso pode acontecer. Eu mesmo me desviei da igreja. Por que que o cantor não vai acontecer? Talvez naquele dia ele caiu naquele pecado antigo, mas talvez ele se arrependeu depois. Só que como são pessoas de mídia, né? Aí vira todo um burburinho
né? Sim, E as pessoas não entendem muito essa humanidade. A gente não pode usar a nossa humanidade para desculpa para os nossos problemas, mas a gente tem que entender a dependência de Deus que precisamos ter, né? Então, acho que assim, a gente não conhece o coração dele, mas eu creio que pode ser uma benção ali dentro da banda, né? sim. Vocês estão de parabéns pela live, obrigada. Ó, o Everton comentou: sou de Uberlândia, Minas Gerais. Grande abraço a todos. Ó, querem provocar os outros aqui, hein? Deixa eu provocar nossa galera presente. Temos um déficit de conhecimento bíblico no nosso meio. Por isso também muitos de nós sofrem e ouvem coisas que não precisamos ouvir. Ah, isso é verdade. Isso Sim, é complicado, né? Tem a galera que parece que nunca lê a Bíblia e tem aquela que acha que sabe tudo, que escreveu a própria Bíblia, né? sei se tem, viu? Isso tem mesmo. Nem me fale. Ó, só para fechar aqui, que é o último comentário, em contexto com o que o Abel está falando, essa galera, por exemplo, que ele estava falando, citava a Bíblia sem ser religioso, em uma letra na maior tranquilidade e muitos ouviam. Uhum. Tem aquela forçação, né, sei lá, de... Né, eu acho assim, que o evangelho por si só, ele é autêntico e genuíno. A gente não precisa ficar querendo convencer, até porque o nosso papel não é convencer, né? O nosso papel é comunicar o reino. Porque a galera não entende que o evangelho não é para ir à igreja, não é ir à igreja, na igreja comunicamos o evangelho é para fora, para levarmos para o necessitado. É, a gente tem, né, a questão da comunhão, de estar na igreja, é importante, né, local, e tal, ali unido para a nossa vida, né, como irmãos em Cristo, mas de verdade mesmo, o ID é fora, né, fora aí e pregar a toda criatura. Exato. Olha, mandaram uma pergunta, Abel, para você. Bem, diga. Abel, quando você vai fazer outro vídeo falando sobre simbologia? E eu adoro essas coisas, simbologia, esse negócio. Caramba, olha, esse aí eu fiz um vídeo de simbologia lá no Nemarts, faz tempo isso aí, hein? Olha, boa ideia para um vídeo aí, boa ideia, faz tempo. Até deixei alguns de fora, posso fazer, tem muito símbolo, né? No metal o pessoal usa muito símbolo, né? Então, a gente nem sabe, né, muitas vezes, né? O que está usando, o porquê, né? Legal, boa ideia. Vou pensar bem em fazer um vídeo assim, é legal. E, Abel, falando um pouco do seu canal, por exemplo, fala um pouco dele, assim, do que eu vejo ali, né, que você indica muitas bandas e muito boas, bandas que eu nunca ouvi falar e, tipo assim, é um conhecimento muito amplo que você tem, assim, de música, né? E como tá sendo essa experiência, assim, lá no canal, assim, é muito trabalhoso fazer esse conteúdo? É, é bem trabalhoso porque, assim, é um trabalho de garimpagem mesmo, sabe? Porque assim, a cena cristã, ela já é bem menor que a cena não cristã, né? E a cena extrema, ela é menor ainda, né? Então, eu quero dizer que eu fechei as portas mais, mais ainda, né? Para poder estar divulgando, né? Então, eu tenho que estar sempre antenado, sempre pesquisando, sempre procurando informação. Dá bastante trabalho, sabe? Bastante trabalho. Às vezes eu até perco o sono pensando, meu Deus, e agora? O que que eu vou falar no próximo vídeo? O que que eu posso fazer no próximo vídeo? Mas vale bastante a pena. Eu recebo, assim, eu não vou dizer que eu recebo inúmeros, mas eu recebo alguns comentários, algumas mensagens de pessoas que deixaram deixaram de ouvir esse mesmo estilo, mas que eram estilos. Por quê? O extremo, quando eu digo extremo, eu estou dizendo death metal e o black metal, o thrash metal também, né? Mas mais o death metal e tudo mais, porque eles abordam muito a questão espiritual do satanismo e do anticristianismo. Eles abordam muito isso. E por que que quando a gente
né, pensou em criar o canal, a gente quis pegar nessa veia. Porque se você buscar, né, e procurar no YouTube, tem inúmeros canais que são só dedicados ao metal extremo. Inúmeros canais. Nenhum deles é cristão. O único É, aqui no Brasil é o nosso. O único é o nosso. Os demais são em geral, né? Que nem o canal do AD, por exemplo, Bora Curtir, que é excepcional, é, sensacional. Mas ele aborda todos os estilos, como fazia com o Undermars, né? Então eu falei, não, tem que ser uma coisa assim. Até quando eu passei para as pessoas, nossa, mas você tem certeza que você vai fazer só isso? Eu acho que você não vai ter muito material para poder falar. Eu falei, não tem problema, né? Que seja um vídeo por semana só, né? Teve uma época que eu não consegui sim. gravar, eu estava trabalhando demais, não estava tendo tempo para gravar. Mas aí, pulsando e mexendo, eu vejo que eu tenho bastante conteúdo para falar. E o que é mais legal são as mensagens que eu recebo. As mensagens que eu recebo das pessoas falarem que foram edificadas, às vezes por uma palavra, às vezes por uma banda, às vezes por um som. Então, isso vale muito a pena. Não tem muita visualização. Eu canso de falar com as pessoas da falta de união que a gente tem, tá? Tem pessoas que, É. né, que são pessoas que ouvem metal, que não, que gostam de metal extremo, que nem sonha, nem passa pela mente deles que exista um canal no Brasil que trate disso exclusivamente. Mas não tem problema, não tem problema. É para uma, para duas, três, não sei, né, o que Deus tem, né? Então que seja para essa pessoa. É trabalhoso, mas vale a pena. Tipo assim, é um chamado que às vezes a gente vai se deparar com essa situação, né? Igual assim, eu sou uma mulher cristã que canto preferencialmente metal, né? Amo aí. Então, tipo assim, eu tenho meu canal, né, que eu gosto de cantar, embora voltei, acho que sexta passada. Se Deus quiser, sexta vai ter mais um vídeo e assim vou indo, né? Tenho projetos com meu marido, né, que é a nossa banda aí, a gente está precisando de alguns recursos para. Mas logo eu creio que o Senhor vai dar uma oportunidade de a gente começar a gravar nossa música. Então, me movendo nesse meio. E assim, a questão da rede social, eu estava muito grilada com isso, com relação de como outras mulheres cristãs iriam me ver, por exemplo. Entendeu? Associar, por exemplo, de que a mulher cristã que canta metal não é uma boa esposa, algo do tipo. Não, gente. A gente, eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, uma pessoa perguntou assim: Bruna, você sabe arrumar casa? Aí eu falei, amiga, eu sou roqueira, eu não sou um ET, né? Eu vivo no planeta, né? Então, tipo assim, a gente tem muito essa questão. Se eu fugir um pouco do assunto, não repara não, porque minha mente é meio. Pode ficar à vontade. Calma aí, deixa eu ver aqui o comentário. Tá conseguindo ler os últimos? O Jones falou: boa, a missão é essa, seja para netos, falar do amor, perdão e justiça de Deus, através do metal extremo para quantos? É exatamente isso. Tipo assim, eu tenho essas lutas internas com uma mulher cristã, por exemplo, de ser o tempo inteiro de querer se colocar no molde, né? Essas coisas mexeu um pouco comigo, né? Eu estava voltando para a igreja aí, aquela questão de com o que a minha igreja local as pessoas vão achar de verem eu fazendo um cultural do tipo, né? Mas aí o Senhor foi trazendo conforto. Aí chega nessa questão do número de visualização, do número de engajamento. Por quê? Se eu gravo um vídeo não é fácil, gente. Se eu gravo um vídeo e boto lá uma música de fundo, sei lá, do Guns N' Roses, o vídeo pode bombar quase que na hora. Mas quando a gente coloca uma banda de metal cristão, ou até um clássico, um Petra, quase não tem. Uhum. Então, o que acontece? A gente precisa realmente ter noção e se unir para engajar. Porque eu vejo que furou um pouco a bolha,
tá? Eu vejo outros influencers que não são cristãos falando do metal, do rock cristão. Então a gente Uhum. tem que se unir, seguir os canais, acompanhar, sabe? Sabe aquele negócio que as pessoas tinham quando compravam um CD, comprava ali de acompanhar, sabe? Eu tenho, assim, tomado esse rumo. Ir lá escrever, seguir a banda da pessoa que está no meu perfil, ouvir lá no Spotify, sabe? Uhum. Porque é expandir, né? E a gente tem essa luta que às vezes a gente grava uma parada, às vezes não tem tanta visualização, mas aquele vídeo chegou em alguém, né? E vai chegar para as pessoas certas, Exato, sabe? Então exato. a gente tem um conforto que a gente não está fazendo nada em vão. Isso mesmo. Exatamente isso. Ó, End Project comentou: bem-vindos! Somos a resistência e por muitas vezes é difícil persistir, verdade. Mas não podemos apagar a chama jamais. Vida longa ao metal extremo cristão. Amém. Glória a Deus. Isso aí na questão de engajamento é algo complicado mesmo. É Uhum. desafiador e muitas das vezes a gente pode ser tentado, às vezes, a querer pular o sistema. Em qual sentido? É deixar de fazer o que Deus quer que você faça para poder gravar um vídeo e viralizar. Uhum. Entende? Porque é a realidade hoje em dia, a gente é confrontado. Mas aí a gente tem que entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. Para Exato, quê? exato. Exatamente. Quem sabe aí eu já tive uma luta muito grande, tive tantos perfis, tudo por causa da inconstância, a luta interna, né? Uhum. E hoje Deus está me dando constância aí através desses ministérios aí, né? Meu marido também está junto comigo, ele não curte muito aparecer aqui, mas ele está em oração, ele que, né, me apoia, né? Porque é um ministério nosso, né? Benção. É A benção. diferença é que eu gosto mais de mexer com a internet, ele não tanto, mas Uhum. a gente entende como um chamado, sei que não é fácil, mas não tem como não fazer. O coração queima, sabe? Então a gente tem que obedecer e deixar na mão de Deus, né? O que ele vai fazer com nossos canais e com a banda, né? Deus também pode levar a gente a lugares que a gente nem imagina, né? Uhum. Exatamente. Por isso, o objetivo é esse, é que dá o alívio, sabemos que estamos fazendo isso para alcançar pessoas, né? O Uhum. Jones comentou, né, da Serafins. Independente de ser metal extremo, grunge ou heavy metal, nós do metal cristão temos que nos unir e nos apoiar. O foco é Cristo e não bandeira de estilo metal. É verdade. É isso mesmo. Relaxa, faça o que sabe que é certo, mostre sua seriedade e acredite. Até a Assembleia de Deus já ministramos com alargador e na banda de rock. Real. Pronto. Deus abre portas. O que a gente tem que entender é que a gente tem que levar a sério. Para ser levado a sério, a gente tem que se levar a sério, tem que levar a Tem. sério a missão, né? E, e é o lance de convencer. Eu tenho um tipo de personalidade que é meio assim, de querer fazer entender, sabe? Uhum. Mas não, quem convence é Deus, quem convence é o Espírito Santo, sabe? Claro, com E certeza. a gente, eu vejo assim, não é que a gente é um roqueiro, né? Um headbangs, metalhead, como, enfim, quem se identificar. A gente não é, tipo assim, tudo separado. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, gente. Então, tipo Tá? assim, com questão da arte, eu vou consumir. Eu amo, por exemplo, flashback dos anos 80, 90, mas não é tudo que eu ouço, não, porque eu sei que tem música que não fala de coisa legal. Mas tem outras que eu ouço, né? Por exemplo, é mais comum eu falar da cena cristã, porque é minha realidade, né? E é o chamado, mas tipo assim, com relação à arte, tem um pouco de dificuldade de entender. Por exemplo, a música é muito demonizada, mas o programa imoral às vezes é passado batido, Uhum. sabe? É, verdade. Pode falar, irmão, que eu tô falando muito. Não, não, mas concordo com você. Concordo plenamente com você. Tudo a gente tem que fazer com amor, né? E paciência, né? A gente, Uhum. no caso, eu, que sou um pouco mais imperativa, né? Paciência para poder falar, explicar. E às vezes, vai julgar mesmo.
Só que a gente tem que entender o propósito, né? O propósito é alcançar as tribos urbanas. Hoje em dia quase não usa muito esse termo mais, mas sim. falava muito, né, dessa forma, porque o evangelho ele é para todos, não é Uhum. exclusivo. Não existe um Jesus do black metal, nem um Jesus do death metal, nem um Jesus do heavy metal tradicional, um Jesus do punk rock, outro Jesus do rap, outro Jesus do sertanejo. Ele só existe um. Então é esse que a gente quer levar. Isso que é o que a gente tem que ter em mente. Isso que é o mais importante, né? Então, a gente tem nossos gostos pessoais. Isso é normal. Não tem problema nenhum, né? De repente, um estilo musical não agrada tanto quanto um outro, mas isso não dá o direito, por exemplo, de falar que é uma porcaria, que não gosta, que é ruim, né? Então, o importante, né, como o irmão aqui comentou aqui embaixo, a nossa bandeira, né, o nosso propósito é Cristo, é Ele, né? O estilo musical não importa, o que importa é falar dele e que ele seja louvado, glorificado, todos tenham ele como um seu único Senhor e Salvador, né? A gente é somente um instrumento mesmo. E o nosso gosto pessoal é nosso gosto pessoal. Cada um tem o seu. É exatamente isso, né? O que a gente tem que, às vezes, tomar um pouco de cuidado, é que a gente acaba levantando, às vezes, mais a bandeira da arte do que do evangelho, né? Tem isso é errado, totalmente errado. Então, Uhum. a gente, assim, não dá para separar. Ser cristão é um estilo de vida, gente. Não é uma coisa que eu faço só quando estou na igreja, não. O Uhum. evangelho, o cristianismo, o evangelho genuíno, bíblico, é um estilo de vida, entendeu? Sim, isso Não mesmo. é tipo assim, você é só crente ali naquela situação porque vai ter gente me vendo. Ou você é só crente quando tô, sei lá, não. É uma vida nova, Uhum. sabe? É uma Uhum. vida nova. Brothers in the Rock falou ali que eles criaram essa página porque, independente da vertente, somos brothers. Verdade. Exato. Eventos de uma galera que se interessa em falar de algo bom, sem vícios. Claro que se for de uma galera cristã, adulta, vibramos muito. É, Maravilha. a questão, assim, hoje que eu percebo que alguns lugares têm dado abertura para a galera tocar, né, fora de ambiente cristão, né? Hum. Às vezes é num pub ou num lugar assim, né? E amém, glória a Deus, porque a gente tem que tocar e cantar para todos, gente, Exato. sabe? E principalmente para quem não conhece o Evangelho, né? É. Então, Mas, assim, a música ela é um meio de evangelismo. uhum. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Tem que romper essa barreira mesmo para poder alcançar essas vidas, né? E a gente vai fazendo a nossa parte, assim, né? Porque a gente fala o underground cristão, separa só para comunicação, mas é underground. O fato Uhum. é esse. Convertentes, como foi falado, né? Tem ali, né? Antigamente usava muito esse termo tribos urbanas, né? Sim, Não sei se verdade. tem os góticos, tem os hippies, tem os metaleiros, né? Que esse termo não era bom, agora geral fala, né? Uhum. Enfim, tem a galera que o povo do white metal, que uns falam que não gostam de falar, outros gostam. Tem a galera do black, tem galera que gosta do one black, que fala também que não gosta dessa diferenciação, mas tem. Sim, sim. Mas tudo é underground, tudo faz parte da arte do heavy metal, do metal, do rock and roll, sabe? E assim como tem bandas que vão falar de outros temas, existe a vertente que fala de Cristo, de fé, né? Isso é normal, só que, né, às vezes encontra um pouco de dificuldade para talvez ter convite, para tocar, por causa realmente porque não querem ouvir o evangelho. Uhum. A verdade é essa. É verdade. Não sei quanto tempo tem de live ainda, que o Instagram mudou muita coisa. Eu acho que já passou de uma hora já, né?
Eu fiquei surpresa que na última live que eu descobri que só pode fazer live que tem a partir de 1.000 seguidores. Aí eu falei, ai meu Deus. Então, Aí galera que eu está fui, assistindo aí, ó, que não segue a Heaven Metal Fest, ó, e segue aqui o Ultimato Underground, por favor, já comece a seguir agora, tá? nos ajude, né? Que a intenção é continuar fazendo live. A gente vai ter live aí. Até março tem live fechada aí. Uma galera, né? A próxima Maravilha. live vai ser com a banda Serafins, que vai Show estar de aí com a bola. gente. Estaremos Então, a presentes. gente precisa do apoio, né, de vocês, né? Porque e bem-vindos quem tem gente chegando aqui, começou a seguir. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, né? E obrigada pelos comentários de vocês. Abel, eu queria que, para a gente encerrar, né? Deixa aí as referências do seu canal, né? Para poder a galera seguir lá, Sim, falar claro. mais um pouquinho dele. Bom, você que está aqui, né, nos assistindo pelo @ultimato under, que é o nosso Instagram, só existe um Ultimato Underground no YouTube. Então você chega lá, só digitar Ultimato Underground, você vai ver aí a logotipo, essa mesma logotipo que tem aqui no Instagram. Nos siga, nós estamos tentando colocar vídeos toda semana falando do metal extremo, também. Convide mais pessoas para nos seguirem, comentem, porque assim, a internet ela tem essa questão. Quanto mais visualização, mais like e mais comentário, mais a internet, os algoritmos entendem que esse vídeo ele é relevante. Pode ser que não Verdade. seja relevante para você, que já está na igreja há um tempo, que já está aí convertido há 10 anos, 20 anos, mas talvez seja relevante para algum colega seu, então, ou para alguma outra pessoa que está lá longe da gente, né? Então é importante que chegue em outras pessoas. Então, é importante nos seguir aqui, tá? É importante nos seguir lá e comentar, deixar like e assistir os nossos vídeos. Bruna, muito Sim, obrigado pelo convite, tá? Obrigado aí a todos que comentaram aqui a nossa conversa. E quando tiver de verdade aí o Heaven Metal Fest, né? Tiver aí o evento, eu quero me esforçar para estar aí presencialmente, tá bom? Vamos ver, quem sabe Deus prepara para que eu esteja aí. A gente faz uma viagenzinha, para a gente, quem sabe, fazer uma cobertura, ou só por estar prestigiando vocês, que sim, é sim. importante. A Obrigado, gente viu? está ali, né, pedindo a Deus para que possa acontecer no próximo ano, né? A gente quer fazer uma coisa um pouco diferente, né? Tipo Uhum. um festival mesmo. E então orem pela gente aí, né? Também tem lá, gente, o meu perfil. O Jonathan comentou, Bruna, manda o cultural aí. Não, se eu mandar agora, eu vou acabar com a minha voz, irmão. Uhum. Tenho que fazer mais aulas de canto, né, para preservar a voz. Mas na sexta eu creio que eu vou lançar mais um vídeo aí. Eu estou recuperando a minha voz, né, aprendendo também a usar as técnicas. Obrigada, Rafaela. Serafins, total apoio. Arena Christian Rock, Heavy Metal Fest, Ultimato Underground. Obrigada, gente, de verdade. Olha, vocês são uma benção. A próxima live vai ser dia 3, tá? Com a banda Serafins. Por acaso, se acontecer algum problema técnico, a gente vai estar lá no Facebook, tá? Mas a gente vai comunicando, tá bom? Tamo junto, Rafaela. Irmão Abel, quer falar mais alguma coisa? Então é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Fique na paz aí. Tchau, tchau, gente. Tchau.